Olá, meus amigos e irmãos. Eu quero meditar com você um texto da palavra do Senhor que vai nos falar sobre a origem do pecado. Eu quero assim que você medite comigo justamente em Tiago capítulo 1, versos 12 ao 15, o qual nos diz assim, desta forma, sobre a origem do pecado. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Sabemos que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram, e com isso toda a raça humana originou-se desse pecado, no sentido de que os nossos pais, Adão e Eva, é chamado do pecado federal, que atingiu a toda a humanidade. Por isso o homem é como um muro inclinado para o mal. Sempre há aquele germe do mal, o germe da vingança e de tantos outros sentimentos ou emoções negativas que possam realmente fazer com que o homem venha realmente praticar o mal. E a Bíblia nos fala que nenhum de nós está livre ou estamos livres deste mal. Como Paulo diz em Romanos capítulo 3, a partir do versículo 10, não há nenhum homem bom sequer sobre a face da terra. Não há quem pratique o bem. Por mais que nós façamos o bem, mas existe aquela tendência, aquela queda para o mal. A vingança, a ira realmente terrível no coração do homem, aquele ciúme possuidor que quer subjugar o outro, e tantos outros sentimentos que nós sabemos que às vezes permeiam o nosso coração, a nossa mente. E Paulo continua, não há quem pratique o bem, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Somente Deus é que pode realmente nos transformar, nos fazer diferente. Entretanto, temos visto os cristãos que também têm cometido coisas terríveis, coisas difíceis de nós até mesmo aceitarmos. Mas é a natureza humana. É a natureza humana. Essa natureza caída, natureza corrompida. E somente a graça do Senhor é que realmente tem o poder de transformar, de mudar o homem. Mas quando olhamos para este texto, nós vimos aqui que bem-aventurado o homem que é provado e aprovado por Deus. E vimos logo no versículo 13 que ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta. Deus pode permitir que o diabo venha nos tentar? Pode, Ele é Deus soberano. Para provar a nossa fé? Pode, Ele é o soberano Deus. Entretanto, nós não podemos nos isentarmos das nossas responsabilidades. Tem muita gente que quando cai no sentido de pecar, de cometer coisas terríveis, colocam culpa ou em Deus, alguns assim acham que colocam, culpa no diabo, culpa em terceiros. Como aconteceu com Adão e Eva, quando Eva pecou, quando Adão pecou, vimos que Eva fala assim, foi a serpente, Deus, foi a serpente que me deu deste fruto e eu acabei comendo. Ou seja, pecado de desobediência. E quando chega Adão fala assim, foi a mulher. Então uma forte tendência humana do homem quando erra, quando peca, não assumir sua responsabilidade e começar a justificar acusando terceiros, tentando isentar-se da sua responsabilidade. Isso é muito antigo, isso é muito antigo. É sempre assim. Mas quando a ficha cai, quando algo é descoberto, vem à tona e ele recebe esse baque, porque nada fica em oculto, não adianta nós nos escondermos de Deus. Deus pode trazer à tona tudo o que Ele quiser que traga em relação ao homem, porque Ele é Deus, Ele é Senhor.
Mas olhando para este texto que nos fala sobre a origem do pecado, vejamos aqui uma figura muito interessante. O que seria, então, esta tentação, já que é o diabo que nos tenta, já que, olha, Deus não tenta ninguém. Sou tentado por Deus porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Então, se essa tentação está ligada ao mal, e o mal está ligado ao diabo, vamos ver aqui uma figura interessante deste mal. Este mal poderia ser assim, tipo uma figura, no respeito aos garçons, que são pessoas maravilhosas, mas uma figura de linguagem, entenda bem. Aquele garçom bem vestido, bem arrumado, bem perfumado, alinhado, com uma bandeja de ouro, com aqueles produtos maravilhosos na bandeja, aquele alimento cheiroso, gostoso, guloseimas maravilhosas, bebidas interessantes. Ele passa por aquele salão nobre, desfilando com aquela bandeja magnífica, e as pessoas olham para aquele prato, para aquela bebida, para aquele garçom, desejosas de deglutir. Mas ele não força ninguém. Você está olhando e está desejoso. Você pode comparar o mal com isso. Então, por isso que a Bíblia diz assim, olha, que interessante. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, pelo seu próprio desejo ardente. Aí, eu quero assim conversar com você sobre este texto em relação a 3 aspectos. Primeiro é este processo da origem do pecado. Primeiro é a tentação. Tentar significa o quê? Testar, provar, convidar. Testar, provar, convidar. Provas que visam de repente determinar a qualidade do caráter do indivíduo. Será que seria isso? E não adianta a tentativa de nos justificar. Porque que diz o texto que cada um é tentado segundo a sua própria cobiça. Como assim? Cada um é tentado segundo o seu próprio desejo. Olha aqui o texto que diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta cobiça o atrai e seduz. Eu estou com desejo ardente na carne de fazer isto, de fazer aquilo, de cometer isto, de cometer aquilo. E esse desejo me domina. Então você é tentado pela sua própria cobiça. Nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Este é o primeiro ponto para nós refletirmos sobre este processo da origem do pecado, que está sempre à nossa volta, diante de nós, como aquele garçom que passa o tempo todo diante de nós. Mas como você está com os seus olhos, com a sua mente e com o seu coração? Como nós nos devemos comportar com os nossos olhos, com a nossa mente, com o nosso coração? Então é preciso que a gente reflita sobre isto. As tentações existiram, existem e sempre existirão. E ninguém está livre de ser tentado. Mas é preciso nós olharmos para nós, não para os outros querendo acusá-los, ou para o diabo querendo acusá-lo. Ele está ali, naquela representação do mal, naquela figura que eu usei, do garçom com a sua bandeja de ouro. Mas a nossa cobiça, o nosso desejo, não deveria ser trabalhado? Não deveria ser dominado? Como diz lá em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 21, sobre o fruto do Espírito, o domínio próprio. Não poderíamos e não deveríamos pedir ao Senhor que nos dê domínio próprio, que nos ajude a cada dia a mortificar a nossa carne, mortificar esta cobiça, esse desejo ardente da carne, que muitas vezes nos leva a fazer algo contra o nosso próximo terrível, e assim contra o próprio Deus de maneira terrível. Então ninguém está livre dessas tentações, mas é preciso nós fazermos uma autorreflexão sobre como está a nossa mente, o nosso coração, os nossos olhos. Então este é o primeiro ponto para nós atentarmos. Outra questão para nós atentarmos neste processo da origem do pecado, além da tentação, é a questão da atração, a questão da sedução. Olha o que diz aqui o texto, olha só.
Ao contrário, mais uma vez do versículo 13, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta cobiça o atrai e seduz. Olha que interessante. Atrai e seduz. A imagem, aqui é a imagem do caçador, do pescador. Olha, quando esta cobiça o atrai e seduz, você agora é a presa. Você se torna aquela presa fácil, porque aquela tentação já atraiu o seu olhar, o seu coração, a sua mente. E você, uma vez agora sendo atraído e seduzido, então visa agora a tirar o seu foco daquilo que você tinha que ter em não dar crédito ou atenção à tentação, mas agora o seu foco se leva para esta atração e sedução, e isso acaba fazendo abrigo no seu coração. Aí você torna-se uma presa, e uma presa muito bem amarrada, muito bem pescada. O anzol do mal já lhe fisgou. E de repente você está com esse anzol agarrado como um peixe no céu da boca e não consegue mais tirar. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta cobiça, este desejo ardente, esse desejo seu ardente que quer tanto fazer, o atrai e seduz. Aquela mulher, Eva, no Jardim do Éden, foi tentado pela sua própria cobiça em querer experimentar o fruto que Deus falou para não experimentar, mas é muito bela, muito lindo, ou muito lindo aquele fruto, eu não sei como era, porque a Bíblia não diz qual fruto que era. Mas eu estou atraída e seduzida por este fruto. É a mesma coisa hoje, meu querido irmão, minha querida irmã, aquele que nos assiste neste vídeo. Quando esta o atrai e seduz, cuidado com as seduções ou as atrações da vida à nossa volta. Ninguém está livre disso, nem crente e nem não crente. Nós crentes temos a graça de Deus, temos, mas isso não nos isenta da nossa responsabilidade. Mas também há um outro ponto, um terceiro ponto para nós aprendermos e último. É a própria palavra cobiça. Como pode voltar lá nisso? Sim, a própria palavra cobiça. Vimos aqui a tentação, a atração e sedução. Agora vemos aqui a cobiça. A cobiça é esse desejo profundo de praticar. Não consigo me controlar, não consigo me dominar. Isso está no meu coração, na minha mente, me atraindo, me seduzindo. Eu não estou conseguindo abandonar, não estou conseguindo deixar de lado. Isso está me dominando, me controlando. A cobiça, esse desejo ardente da carne. E diz assim no texto: então a cobiça, o desejo ardente, depois de haver concebido, dá a luz do pecado. Concebeu o seu coração a cobiça. A atração, a sedução, nesta cobiça já concebeu o seu coração. Já dominou a sua mente. Dominou o coração. Quando eu falo já dominou, todos nós. Já dominou a nossa mente, nosso coração, porque ninguém está livre. Então esta cobiça, desejo ardente de querer praticar e fazer, já tomou conta do coração, da mente. Não consigo mais me controlar. Não consigo mais, Senhor, abandonar esta prática. Estou constantemente incentivado, seduzido, atraído a querer praticar, a querer fazer, a querer concluir este desejo ardente do meu coração, da minha mente. É a cobiça. Podemos dizer, sequência assustadora na cobiça é inevitável para a morte. Olha o que diz o texto. Então a cobiça, depois de haver concebido, já tomou conta do seu ser, dá à luz o pecado. E o pecado, diz aqui o texto, versículo 15, uma vez consumado, gera morte. A morte espiritual, a morte da alegria, a morte do bom humor, a morte da confiança. Perde a confiança das pessoas. A morte
Você pode colocar neste termo vários significados, várias ilustrações, várias comparações. É claro que existe a morte espiritual, mas a morte daquelas coisas que não deveriam morrer no seu coração, na sua vida, na sua mente. Porque a tentação veio e por causa da sua cobiça, que lhe atraiu e seduziu, você concebeu e assim deu a luz ao pecado. E o pecado consumado gerou a morte. A morte de tantas coisas. Repito, da alegria, do bom humor, da confiança. A morte de estar junto com aqueles que tanto te amou e te amam. Aquilo toma conta do seu coração, aquela tristeza profunda, aquela angústia profunda que você viu que depois que você concebeu o pecado que deu a luz no seu coração, você concebeu e gerou a morte, aquilo caiu a ficha em você e você diz assim: meu Deus, o que eu fiz? O que eu fui fazer dando crédito, dando atenção à minha cobiça? Olha agora onde eu estou. Portanto, meu querido irmão, aí vem a tristeza, a angústia, a vergonha, aquela vontade de sumir, desaparecer, aquela vontade de não mais querer ver ninguém, aquela sensação de indignação pessoal. Como pode eu ter feito isso? Me sinto indigno, me sinto nojento, me sinto sujo, me sinto a pior pessoa do planeta. É verdade, esses sentimentos vêm, e vêm mesmo. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Deus tem o poder de perdoar os nossos pecados. Por isso, eu quero que você volte o seu olhar. Não importa o que você fez, deixou de fazer, como que você está, mas eu quero me unir a você e dizer: olha, Jesus que morreu na cruz para nos salvar, Ele tem o poder de perdoar os nossos pecados. Vamos lembrar aqui da passagem do ladrão da cruz, quando estava sendo crucificado, o ladrão à sua direita, à sua esquerda. E ele olhou para a sua direita e disse: olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele ofereceu o seu perdão, ele deu perdão, ele emitiu perdão àquele meliante, aquele bandido, condenado à pena de morte. Jesus não fez nada, mas aqueles homens fizeram diante da sociedade, e mesmo assim Jesus o perdoou, dizendo: está perdoado seus pecados. Sabe por quê? Porque hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por mais que o ser humano não entenda isso, como pode um ladrão daquela época, daquela estirpe, como era Barrabás, terrível, Jesus perdoar, é porque houve arrependimento sincero naquele coração. Ele foi tocado pela presença de Cristo ao seu lado. Jesus o perdoou. Meu irmão, não há pecado que não possa ser perdoado, por mais que a humanidade não entenda isto. Mas Jesus veio para morrer pelos seus, os meus, os nossos pecados. E é interessante que a palavra de Deus, quando Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Quando Jesus nos perdoa, há transformação, há renovo, há mudança de vida. Meu querido irmão, meu querido ouvinte, o que nos assiste neste vídeo, que Jesus, que o sangue de Jesus derramado na cruz venha perdoar os nossos pecados, venha perdoar o seu, o meu, os nossos pecados. Ele veio para morrer na cruz em meu lugar, em seu lugar e em nosso lugar. Somente Ele tem o poder para nos perdoar. Que Deus te abençoe. Lembre-se, assuma suas responsabilidades. Não se isente dela. Não arrume justificativas. Deus quer que olhemos para dentro de nós, reconheçamos os nossos pecados, as nossas mazelas mesmo, e confessemos diante do Senhor Jesus. E peçamos perdão a Ele: Senhor, perdoa-me, perdoa-nos. Façamos isto, meu irmão. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus nos ajude, que o Senhor nos dê o domínio próprio, o controle, para que possamos estarmos livres das tentações deste século, deste mundo e de nós mesmos.
O mundo, a carne e o diabo estão aí com as suas tentações. Que Deus venha nos fortalecer. Até a próxima.